Olha só que provocação para a gente começar. Essa frase do Paulo Freire já não joga direto no centro da questão, né? Como é que a gente conversa? E, talvez o mais importante, quem é que fica de fora dessa conversa? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar aqui. De um lado, tem essa busca por um conjunto de regras perfeitas, sabe? Para um diálogo ser justo. E do outro, a realidade dura de quem sequer é convidado para sentar na mesa. É um debate que, vamos ver, é fundamental para os dias de hoje. Então vamos começar com o nosso primeiro protagonista nesse debate, o filósofo argentino Henrique Dussel. A filosofia dele não nasce numa sala de aula confortável, não. Ela vem da perspectiva de quem foi historicamente colocado para escanteio, de quem foi silenciado. Para entender o pensamento do Dussel, a gente precisa sacar um conceito que é a chave de tudo para ele, o outro. E olha, isso não é uma ideia abstrata, uma coisa filosófica distante, não. Para ele, o outro é bem concreto. São os povos, as nações que ao longo da história foram dominados culturalmente, economicamente, politicamente. E Dussel usa um termo que é um soco no estômago para descrever como a filosofia dominante, a europeia, enxergava continentes inteiros. A América Latina, por exemplo, não era vista como alguém com quem se podia conversar. Era tratada como um não ser. Ou seja, algo sem existência filosófica própria, uma tela em branco a ser pintada e não uma voz a ser ouvida. Tá, mas de onde veio essa exclusão toda? Dussel vai lá na raiz e encontra três ideias da filosofia tradicional. Primeiro, aquela crença de que a mente, a alma, é superior ao corpo. Segundo, a ideia de que a história não é algo que a gente constrói, ela só se repete. E terceiro, e aqui está o ponto central, a noção de que só o meu mundo, o mundo conhecido, realmente existe. Todo o resto é bárbaro, não faz sentido, é não ser. E essa ideia é tão, mas tão poderosa que ela acaba virando arte. Esse poema, que está na nossa fonte de pesquisa, o Não Ser, captura de um jeito incrível esse sentimento de ser apagado, de ser definido por aquilo que não se é. A morte do não ser na pátria do ser é muito forte, né? Então, o ponto crucial da missão do Dussel é este: inverter essa lógica. Para ele, a filosofia de verdade não pode começar do centro do poder. Ela tem de começar da periferia, da experiência de quem sofre a opressão na pele. É dar uma voz filosófica para quem nunca teve uma. Agora, vamos virar a chave e ir para o outro lado do nosso debate. Se o Dussel parte da realidade da exclusão, o filósofo alemão Karl Otto Appel começa com uma pergunta mais, digamos, abstrata. Será que existem regras universais para uma conversa ser perfeita? A grande sacada do Appel tem um nome que assusta um pouco: a priori da comunicação de comunicação. Mas calma, a ideia por trás é bem mais simples. Basicamente, ele diz que toda vez que alguém resolve argumentar de forma racional, em vez de, sei lá, sair na mão, essa pessoa já está, mesmo sem perceber, aceitando umas regras ideais. Regras como tratar o outro como igual, buscar a verdade, essas coisas. O projeto dele segue uma lógica, um passo a passo. Primeiro, ele diz: ninguém pensa sozinho, o pensamento é sempre um diálogo. Segundo, se a gente pensa junto, então o significado das coisas nasce dessa interação entre as pessoas. E terceiro, bom, se isso tudo é verdade, então devem existir algumas regras éticas universais que permitem que essa conversa toda aconteça. O objetivo dele é super ambicioso. Ele quer provar que a gente não precisa inventar uma ética universal do zero. Ela já está ali, sabe, escondida debaixo de toda a conversa racional. O simples fato de você decidir argumentar já prova que essa ética existe. E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante, porque o Dussel olha para o projeto do Appel e fala: peraí, o seu adversário está errado. É nesse ponto que o debate pega fogo. Afinal, quem é o verdadeiro inimigo de uma conversa justa? Essa distinção aqui é crucial. Para o Appel, o adversário é o cético. É aquele cara que entra na conversa, usa as regras da conversa só para tentar provar que as regras não valem. E aí ele cai em contradição. Mas para o Dussel, o verdadeiro problema é o cínico. E o cínico é diferente. Ele nem entra na conversa. Por quê? Porque ele não precisa. O poder que ele tem já garante a vitória dele. Essa citação do Dussel mata a charada. O cínico não joga o jogo do diálogo. Os interesses dele, econômicos, políticos, já estão garantidos pelo poder. Então, para que ele vai se dar o trabalho de debater, de argumentar? A razão e a verdade para ele são irrelevantes. A essa altura, parece que a gente chegou num beco sem saída, né? De um lado, uma filosofia da realidade concreta, do outro, uma filosofia do ideal abstrato. Mas o que acontece em seguida não é uma vitória de um lado, é uma síntese simplesmente brilhante. O Dussel não joga a ideia do Appel no lixo, muito pelo contrário.
Ele olha para ela de um ângulo totalmente novo. Ele diz que aquela comunidade de comunicação ideal do Apple, com todas as suas regras perfeitas, Não é o ponto de partida da conversa, é o ponto de chegada, é o objetivo final, é exatamente a sociedade justa que os oprimidos, que o outro, estão lutando para construir. Percebe a virada? E com isso, o quebra-cabeça se monta. A filosofia do Dussel descreve a luta real, a briga para conseguir um lugar na mesa de debate. E a filosofia do Apple descreve as regras de etiqueta de como se comportar quando finalmente todo mundo conseguir sentar nessa mesa. Uma descreve a jornada, a outra o destino. E a lição é clara: primeiro vem a libertação, só depois o diálogo ideal se torna possível. Então, tá. Por que a gente dedicou esse tempo todo a esse debate filosófico que parece tão abstrato? Bom, porque ele nos dá uma ferramenta inacreditavelmente útil para entender o mundo em que a gente vive. Isso aqui vai muito além dos livros. É uma espécie de lente que a gente pode usar para enxergar as dinâmicas de poder em todo lugar. Numa reunião de trabalho, numa discussão em família, num debate político na TV, a gente pode começar a se perguntar: quem é que está falando e quem está sendo silenciado? Quem de fato tem um lugar nessa mesa? E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Hoje, quando a gente vê esses debates tão polarizados que não chegam a lugar nenhum, o problema é que estamos lidando com os céticos, gente que discorda da gente, mas ainda está jogando o jogo da conversa? Ou será que o buraco é mais embaixo? Será que a gente está, na verdade, enfrentando cínicos? Gente que nem se interessa em conversar porque o poder já está do lado deles? Pensar sobre isso pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga quase toda discussão.